Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar um pouco sobre as reações químicas e suas características. Todo o material do vídeo estará disponível na descrição. Agora, pegue o seu caderno de anotações e vamos lá! Calma aí, Guilherme. Antes de começarmos a falar sobre as reações, precisamos falar sobre alguns conceitos básicos que ajudarão a entender melhor como funcionam as reações. Verdade, Gabriel, já tinha esquecido. Vou explicar um pouco sobre a entalpia então, beleza? Beleza? O tipo de reação química, entalpia, é caracterizada pela quantidade de energia em uma determinada reação. Podemos calcular o calor de um sistema através da variação de entalpia, que nesse caso é o ΔH. A variação se calcula com a entalpia final menos a inicial. Já a entropia, Guilherme, é a grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem de um sistema. Nesse slide, mostra a representação matemática de entropia, onde ΔS é igual a ΔQ sobre T. ΔS significa a variação da entropia, ΔQ significa a quantidade de calor em joules e T a temperatura em Kelvin. A energia livre, ou energia livre de Gibbs, porque foi proposta apenas por esse cientista em 1878, é a energia útil do sistema que é usada para realizar trabalho. Como vocês podem ver no slide, está a equação de Gibbs. Com ela é possível medir a espontaneidade de uma reação, onde ΔG é igual a ΔH menos T multiplicado por ΔS. ΔG significa a variação da energia livre. ΔH significa a variação da entalpia. T significa a temperatura em Kelvin. E ΔS, a variação da entropia. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre reações, finalmente. Mais especificamente sobre as reações termodinâmica das reações químicas. A espontânea e não espontânea. Quando uma transformação química ocorre sem a necessidade de ser provocada ou induzida por uma força externa, podemos dizer que ela é uma reação espontânea. Dependendo do estado de uma certa reação, seja ele sólido, líquido ou gasoso, ela se torna mais organizada, sendo o sólido o estado mais organizado entre elas. Quanto mais desorganizada uma reação pode ser, mais espontânea ela seria. Como exemplo 1, temos a corrosão do ferro, que ainda não pode ser completamente compreendida, mas sabe-se que ela é relacionada à oxidação do ferro através de agentes oxidantes. Como vocês podem ver no slide, quando as transformações químicas precisam ser induzidas numa direção contrária, elas são classificadas como reações não espontâneas. Reações em que há diminuição de entropia são reações não espontâneas. Para você entender melhor esse conceito, vamos imaginar o processo de um aquecimento de um pedaço de metal, por exemplo. De forma não espontânea, para aquecer o metal até que chegue a uma temperatura maior do que a do ambiente, podemos forçar a passagem de uma corrente elétrica através dele. Desta forma, o aquecimento do bloco metálico pode ser definido como um processo não espontâneo, uma vez que foi necessária uma influência externa para ocorrer. Já que o Gabriel e o Caio falaram um pouco sobre a termodinâmica, agora eu e o Lucas vamos falar um pouco sobre as reações químicas, as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Os processos exotérmicos são aqueles em que ocorre liberação de calor. O prefixo exo significa para fora em grego. Nesse caso, como se libera calor, a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. Por isso, a variação de entalpia dos processos exotérmicos sempre será negativa, ou seja, a energia final do produto é menor do que a energia inicial dos reagentes. Diferentemente da reação exotérmica que ocorre a liberação de calor, a reação endotérmica ocorre a absorção de calor. Aqui temos dois exemplos de reações endotérmicas. Ambas reações possuem a variação de entalpia com sinal positivo, portanto, ela será obrigatoriamente maior do que zero, sendo então reações endotérmicas. Em nosso cotidiano, existem processos que podem ser endotérmicos e exotérmicos. Aqui temos dois exemplos de processos endotérmicos, que é a ebulição da água, quando a água está fervendo, e a fusão da água, quando o gelo está derretendo, sempre absorvendo calor. Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que você tenha aprendido algo.